Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo em uma das nossas ministrações da Palavra de Deus, em uma das nossas igrejas. Tenho certeza que essa palavra edificará a tua vida e o teu coração. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados, edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aleluias. Enraizados, edificados. Enraizados e edificados. O tema da minha mensagem hoje, nesse nosso culto de cura e libertação, eu gostaria de falar a respeito da raiz. Raiz, sabe o que é raiz? Raiz, ela, segundo o Wikipedia, ela é um órgão da planta que tem duas funções. Sabe a raiz? A raiz da árvore, aquela raiz. A raiz, segundo o Wikipedia, ele diz que ela tem duas funções. A primeira função é de servir de fixação para a árvore. E a segunda, de absorver a água. Essas são as duas funções da raiz. É um órgão da planta que tem duas funções. Primeira função, servir de fixação, e a outra de absorver a água. Servir de fixação do solo, a raiz é muito importante porque ela traz firmeza, ela não cai, ela fixa algo no endereço certo. Onde a árvore está enraizado, ela tem um endereço certo. Não dá para ser enraizado aqui e ser enraizado lá, não. Ela tem o endereço certo. Absorver a água é muito importante também, porque só se absorve a água se tiver raiz. Ou seja, eu só vou absorver a água que vai trazer o alimento essencial para aquela planta. E olha que a água é o elemento essencial para a vida, tanto do ser humano também, dos animais e também dos vegetais. Através de absorver a água, ela precisa da raiz. Para absorver a água tem que ter a raiz. Não se dá para absorver a água sem raiz. Absorver na água também é importante porque a água, como eu falei, é o elemento essencial da vida. Então, a raiz nos mostra que ela é importantíssimo. E eu gostaria de falar a respeito disso em relação à nossa vida também, na nossa vida espiritual. Como a raiz é importante para a nossa vida espiritual? Se a gente comparar na fixação do solo, nós precisamos também ser firmes. Assim como diz lá no Salmo 125, os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Significa que eu tenho firmeza como uma raiz. Os que confiam no Senhor têm raiz, para que sejam firmes. Também, assim como a fixação do solo, que traz firmeza, e também controla a árvore para ela não cair, porque é através da raiz que ela não cai. Pode balançar, mas não cai. O Salmo também diz, se eu não me engano, no Salmo 36, ele diz assim: ainda que caia,
mas não ficará prostrado. Porque você vê aqui que a raiz, tendo raiz, ainda que caia no chão, não ficará prostrado. Por quê? Porque ainda que uma árvore caia no chão, irmãos, só o Salmo diz que só com o cheiro das águas faz brotar, e ali sai um broto novo, e quando pensa que não, sai uma árvore novamente. Então, ainda que você caia, ainda que pelos seus pecados, ainda pelas consequências da vida, te desviou da presença do Senhor, mas ainda que caia, mas não ficará prostrado. Vão olhar para você e vão dizer: olha, aquele crente ali, ele vacilou. Olha, aquele crente, ele perdeu tudo que ele tinha. Olha, vão dizer até que você caiu, mas jamais vão poder dizer que você está prostrado no chão. Porque o Salmo também diz que o Senhor te pega pelas mãos, pela destra da tua mão, pela mão direita o Senhor te pega e te levanta. Aleluias. É muito importante também para o crente ter fixação também no solo. Por quê? Porque também tem o endereço certo. Lembra daquela música que eu gosto de cantar? Como folha seca caída no chão, que leva para onde o vento levar. Aquele que tem raiz não é como uma folha seca. Ele tem raiz, ele tem o endereço certo. Ele não é moribundo. Não é assim? Nós que somos crentes não somos moribundos, nós temos o endereço certo. O seu endereço certo é Jesus Cristo dentro do teu coração. Aleluias. E também na nossa vida espiritual também nós necessitamos absorver a água? Sim, precisamos absorver a água. Como eu disse que é importante para a árvore, também, só se absorve a água se tiver raiz. Se você tem a sua raiz em Cristo, você é alimentado. Olha que lindo. Se você tem a sua raiz em Cristo, você também é alimentado. E a água é o alimento essencial da vida. E também o Espírito Santo de Deus, um dos símbolos do Espírito Santo de Deus é a água. O Espírito Santo de Deus, ele simboliza também através da água. Por quê, irmãos? Porque a água, ela alimenta. Porque a água também limpa. A água também refrigera. A água é importante para as nossas vidas espirituais. Não só para a árvore, mas também para a minha, para a tua vida espiritual. A água é muito importante. A água te traz refrigério. O Espírito Santo de Deus te traz refrigério. Você que está nos assistindo nessa noite, saiba, você está perturbado, está angustiado, está com medo em meio a esse problema todo que está sendo televisionado todos os dias. Mas você que é crente, você que está enraizado, você que está recebendo o alimento lá, trazendo água pela raiz dentro da tua vida, você pode até ficar com medo, você pode até ficar desesperado, mas logo, logo, irmão, vem alegria dentro do teu coração, e ninguém consegue entender porque você está alegre, porque você está cantando, é porque a água pela raiz, ela está entrando na tua vida espiritual, aleluia, e trazendo vida para você. E quando você menos espera, essa água que está te alimentando, ela começa a alimentar também os seus parentes, começa a alimentar aquelas pessoas que estão do teu lado. Porque nós temos que ser influenciadores, não influenciados. Talvez você está aí na tua empresa, no teu trabalho, no ônibus, as pessoas estão, mas tem tanta gente morrendo, tem tanta gente, sempre tem aí os mensageiros da morte trazendo mensagens para nós, não é isso? E você também é influenciado por isso. Você também fica triste, angustiado, já deve estar desesperado, mas Deus manda te dizer assim: se você estiver enraizado na palavra, se você estiver recebendo a água que é o Espírito Santo sobre a tua vida, você pode passar por um turbilhão, mas saiba que Cristo está passando contigo. Labalabassure cantas. No Salmo 91 ele diz aqui, no versículo 4: Ele te cobrirá com as tuas penas,
e debaixo das suas asas estará seguro. O Senhor tem segurança para colocar na tua vida. Saiba, se você não está enraizado, você não está entendendo isso, mas Deus manda te dizer: servo meu, eu te dou segurança. Pode até ser que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz do versículo 7. Versículo 12 diz assim: Ele te sustentará nas tuas mãos, servo do Senhor. O mundo está em crise, mas os céus não estão em crise. Você precisa acreditar nisso. Aleluia. E não é nada sobrenatural, isso aqui é porque a água, através da raiz, estando enraizado, vai te trazer essa paz dentro do teu coração. A Bíblia diz lá, Jesus disse lá em João capítulo 7, versículo 38, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Você pode repetir comigo assim, ó: quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. É Cristo que está trazendo água viva para a tua vida. É Cristo na tua casa. É Cristo que está abençoando você. É Cristo que está aumentando a tua fé hoje. É Cristo que vai fazer você dar uma rajada de vitória do teu lado para aqueles que estão desesperados. Porque é Cristo que está reinando. Glorifica o nome do Senhor. Rios de água viva. O Senhor é bom, irmãos. Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele tem coisas grandes para fazer na minha vida, na tua vida. Ele vai fazer em nome de Jesus. A Bíblia diz a respeito daquela parábola do semeador. A Bíblia diz que saiu um homem a semear. E aí o cara saiu, pegou lá suas sementes, provavelmente colocou ali dentro de um, minha mãe chamava aquilo de embornar, que se diz isso no interior, onde se é uma sacola, onde se põe ali sementes. E esse semeador, ele saiu a semear. E aí quando ele saiu a semear, ele encontrou 4 tipos de sementes. Uma semente, conforme ele ia semear, caiu na beira do caminho. Uma semente caiu ali na beira do caminho. A outra semente, ela caiu numa terra cheia de pedras, um terreno pedregoso, diz a Bíblia. E esse terreno pedregoso não havia muita terra. Logo veio um broto, aí nasceu o broto, mas veio o sol, secou a planta, e ela não tinha raiz, ela morreu. Olha que interessante. A primeira semente caiu no meio do caminho, né? O semeador estava indo lá, de repente caiu alguma semente lá no meio do caminho. Aí veio uma ave, veio as aves do céu e comeram a semente. Foi bem rápido, né? Então imagina só, veio o semeador com as suas sementes, e aí uma parte das sementes caíram no meio do caminho. Veio as aves do céu, pegou a semente e comeu. Nem teve tempo de brotar. A segunda semente, como eu acabei de falar, ela caiu no terreno cheio de pedra. Mas aí, como caiu em cima de um terreno cheio de pedra, provavelmente as aves do céu, por ser um terreno cheio de pedra, não vieram comer a semente, mas era um terreno cheio de pedra. Demorou um pouco de tempo, mais do que a primeira semente, e aí nasceu o broto. Você já viu? Quando você está andando assim no meio da rua, você vê uma semente, um caroço de feijão, nasce um broto ali, e por algum motivo nasceu o broto lá naquela semente. Só que aí Jesus disse, mas aí veio o sol, secou aquela plantinha, aquele brotinho, e aí como não tinha raiz, não deu tempo de, terreno duro, pedregoso, aí a
sementinha morreu. Aí o semeador continuou indo ainda semear. Aí ele deixou a terceira categoria de sementes cair no chão. Uma parte das sementes caiu entre os espinhos. E aquele monte de espinho ali também não brotou, não teve muito tempo. Ali os espinhos vieram, cresceram os espinhos, e aí fizeram com que aquela semente sufocasse. E aquela semente morreu. A primeira semente, aquelas que eu falei que caiu no meio do caminho, veio as aves do céu e já logo comeram, são aquelas pessoas da igreja que elas não conseguem entender a palavra. Ela está ali assim, prestando atenção no culto, mas nada entra na cabeça dele. O pastor está falando uma coisa, ele está entendendo outra. Não consegue focar ali na palavra. O pastor está falando, ele está conversando. O pastor está falando, ele está pensando lá na conta dele, está pensando nisso, pensando naquilo. Não consegue entender a palavra. Aí não consegue entender a palavra, o que acontece? É como a semente que é jogado no meio do caminho, rapidinho, antes de enraizar. Não seja uma pessoa que conversa no culto, não seja uma pessoa que não entende a palavra. Se você está numa igreja onde você não consegue entender o que o pastor fala, sai de lá e vai para outro lugar. Mas entenda a palavra de Deus. São pessoas que não dão importância para a palavra. Não, eu não quero dar importância para a palavra, chego atrasado no culto, não presta atenção. Tem gente que, eu só quero na hora do louvor. Eu só quero chegar na hora da palavra. Eu só quero... Não, a palavra de Deus, ela é do começo do culto até o final. Muitas pessoas são assim, não dão importância para a palavra. Muitas pessoas não vão aos cultos, agora estão desesperados, pelo menos estão aí. Muita gente falando, pastor, e o culto vai voltar quando? Mas muitas vezes as pessoas não vêm aos cultos. As pessoas que não leem a Bíblia, não conseguem ler a Bíblia. Estou fazendo um programa de incentivo aqui à leitura bíblica. Irmãos, tem que dar brinde para o pessoal, senão ninguém participa. Mas como a gente ama a palavra de Deus, nós temos muitas pessoas que precisam ouvir, ler a palavra, irmãos. Aí pelo amor que eu, pastor, tenho pela sua vida, muitas vezes nós estamos te incentivando a isso. Leia a palavra de Deus, venha aos cultos. São como sementes que não conseguem brotar. Você não consegue frutificar. Você não consegue ter raiz. E aí, logo vem a ave, pega a semente e leva embora. A ave, irmãos, é o inimigo. A ave também são as coisas da vida que aparecem para nós, para tentar nos tirar do foco. Sabia disso? Muitas vezes são as coisas ruins da vida, são os pecados, eles passam para nós. O desânimo de vir à igreja, o desânimo de ler a Bíblia, o desânimo de orar, e aí nós não conseguimos ter raiz. A primeira semente também, além de ser pessoas que não entendem a palavra, não dão importância para a palavra, não vão aos cultos, não leem a Bíblia, não oram, são pessoas que querem Jesus não porque Ele pode fazer, querem Jesus não por que Ele é porque Ele pode fazer. As pessoas não querem Jesus pelo que Ele é, o Deus amoroso, grandioso, não. As pessoas querem Jesus pelo que Ele pode fazer por elas. Essas pessoas não enraizam também. Como eu preguei aqui outro dia, as igrejas viraram verdadeiros shopping centers, onde eu começo a frequentar aquela igreja, Deus fala muito comigo, ali eu quero ficar. Começo a ver milagre, começa a mudar a minha vida, só que milagre não é para os 365 dias do ano. De repente os milagres diminuem, Deus não usa alguém para falar com você, só fala pela palavra, aí você começa a desanimar, não tem Deus mais aqui não, a igreja é fria, tem pouca gente na quinta, tem pouca gente no domingo, reclama disso, reclama daquilo, não está criando raiz, porque você não consegue ver, você não consegue entender, só reclama. Você quer Deus não pelo que Ele é. Você vem adorar a Deus, você vem à casa do Senhor, porque você muitas vezes quer vir à igreja para entregar o seu dízimo. Talvez você queira vir à igreja
porque senão o pastor vai ficar bravo com você. Talvez você queira vir na igreja porque, eu vou lá receber a vitória. Venha, irmãos, mas para adorar aquele que vive e reina para todos sempre. Porque vivendo assim, pedindo assim, vindo assim na igreja, irmãos, você não vai conseguir ter raiz. Labarabassure cantas. Muitas pessoas querem Jesus para que Deus faça. Enquanto Deus está fazendo, eu amo. Quando Deus não fizer mais, eu não amo mais. Pessoas que querem Deus e tem Deus no coração delas, mas Ele quer a bênção, não quer o abençoador. Lá em João capítulo 6, que fala do milagre da multiplicação, bons, ali a Bíblia diz, o Evangelho de João fala que muitos, ali no capítulo 6 de João, muitos seguiam a Jesus, não porque queriam andar com Ele, por amar Ele, querer a vida eterna, o que Jesus pregava. Não, muitos que estavam ali queriam seguir Jesus pelos sinais. Queriam seguir a Jesus pelos milagres que Jesus fazia. E não é diferente nos dias de hoje. Mas eu e você temos que vir à igreja buscar a Deus. Como aquele louvor, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. E se fechar também, Ele é Deus. É assim, é persistindo que eu vou conseguir ter a minha vitória, aleluia. Não dá tempo, irmão, para criar a raiz. Não dá tempo, você não dá oportunidade para você ir nos cultos, você não lê a Bíblia, você não entende a palavra, você não pratica a palavra, aí passa rápido, de repente vem a ave do céu, vem assim um vento de um pecado ou algo assim na tua vida, passa, enfraquece você da tua fé, quando pensa que não, você sai da igreja. Por quê? Porque não está recebendo alimento. Por quê? Porque você não está bebendo a água, não está comendo o alimento que a raiz pode fazer. Uma segunda parte, aquela que eu falei para vocês, da semente que caiu entre os pedregulhos. A Bíblia diz ali, uma parte caiu entre o terreno pedregoso, onde não havia muita terra ali. Logo brotou, brotou ali, ficou mais tempo do que a primeira semente, logo brotou. Só que você já viu um broto que ele fica ali? Ele brota, mas se ele não tiver alimento, se ele não tiver enraizado na terra, para poder absorver o alimento da terra, ele morre. E aí brotou, veio o sol, as plantas, diz o Senhor, secou aquele broto. Por quê? Secou? O que Jesus disse? Secou porque não tinha raiz. Essa segunda categoria, irmãos, será que você se classifica numa dessas categorias? Essa segunda categoria de semente são pessoas que estão dentro da igreja, que entendem a palavra, que vão à igreja. Você está nessa categoria ou não? A primeira ou na segunda? São pessoas que entendem a palavra, são pessoas que vão à igreja, são pessoas que leem a Bíblia, mas quando vem uma dificuldade, ele deixa de vir à igreja. Não são constantes. Você conhece alguém assim? Você não é constante no trabalho que o pastor dá para você seguir. Você não é constante em ler a Bíblia. Você não é constante em ouvir uma pregação. Você não é constante em ir à igreja. Em nada você é constante. Você não é constante em ir à igreja, em ler a Bíblia. Não é constante em entender a palavra. E aí passa uma dificuldade, passa um vento assim, e de repente você desanima. Você não consegue ser constante. Não, eu vou fazer uma campanha. Não consigo acordar de madrugada, não. Mas eu vou acordar 3 dias. Acorda um, o outro ele dorme. Faz uma campanha de oração, depois esquece. Faz uma por ano, depois não faz mais. Não, eu vou fazer uma programação que eu vou ler a Bíblia. Começa, persiste, mas não vai. Essas são a segunda categoria de pessoas. Será que tem gente aqui ouvindo? Será que tem gente assistindo também dessa forma? Não, você vai ser persistente e vai seguir em frente, porque eu não vou morrer sem a raiz. Persista. A terceira categoria, irmão, misericórdia. Terceira categoria de pessoas
Vocês estão entendendo? Aquela semente é aqui. Na hora que o semeador estava indo a semear, uma parte das sementes caiu entre os espinhos. E esses espinhos cresceram e sufocaram a semente. Sabe quem são essas pessoas dentro da igreja? São as pessoas que são machucadas pelos espinhos da vida. São pessoas que vieram de outros ministérios, que vieram machucadas de algum lugar, vieram para a igreja, estão sendo trabalhadas. Às vezes você vê alguém que quando você fala ele é grosso com você, porque a pessoa é machucada, a forma que ela tem de ser amoroso com você é te machucando também, porque alguém machucou ela no outro ministério, alguém machucou ele no outro ministério, ele precisa machucar também alguém. São pessoas, irmãos, que são grossas, não deixam, não permitem Deus agir na vida deles. Saiba que essa categoria, irmãos, não vão subir para o céu. Você tem que ser amoroso, você tem que amar o seu irmão, você tem que amar sua esposa, seu esposo, seu tio, sua tia, seu sogro, sua sogra. Não é porque você foi humilhado, mas a minha vida eu não tive amor, o meu pai não me deu amor, a minha mãe não me deu amor. Você está como com aquela semente que foi semeada entre os espinhos. Você não esquece o passado, você não consegue esquecer do que passaram, do que fizeram com você, e aí a sua defesa é o ataque, é como o jacaré. O jacaré diz que ele defende com o rabo. Por quê? Porque ele tem medo, ele precisa se defender. Tudo você acha que tem alguém falando de você, você tem mania de perseguição, tudo na tua vida você acha que está acontecendo, você está desesperado, você está com a tua vida como essas que estão com a semente que caíram entre os espinhos. Pessoas que a semente caiu entre os espinhos, irmãos, cuidado, porque também não enraiza. São pessoas machucadas, são pessoas que não param em igrejas, são pessoas que são grossas, ignorantes. São pessoas, irmãos, que conhecem a palavra. Escuta isso. São pessoas que conhecem a palavra, que vão à igreja, vão aos cultos, leem a Bíblia, entendem a palavra. Mas são pessoas que conhecem muito de todos os ministérios que foram. Talvez sejam pessoas que ensinam, talvez sejam pessoas que aprenderam muitas em outros lugares, mas são pessoas que são machucadas e só atacam. São pessoas que não conseguem abandonar e viver lá no passado. Nos dias que chorou, nos dias que teve problemas lá atrás, essas pessoas também são como a semente jogada entre os espinhos. Não criam raiz, não são alimentados. Nada na tua vida vai para frente. Por quê? Porque a sua semente, ela vai morrer, porque ela não tem raiz, ela não tem broto, ela não tem raiz, ela não vai ser alimentada, jamais chegará. São pessoas que vivem reclamando, mas olha, essa terceira categoria de semente, de pessoas dentro da igreja, são as pessoas que nunca conseguem ter bênçãos nas vidas delas. Não conseguem entender, sempre dizem: Senhor, mas eu tenho feito de tudo, Senhor, eu tenho te servido, eu tenho orado, eu tenho feito, Senhor, tudo, eu jejuo, eu oro, mas estão sufocadas pelas suas atitudes internas. Não sei porquê, fulano não veio mais atrás de mim, fulano não respondeu mais as minhas mensagens, fulano nisso, talvez porque você maltratou e machucou alguém, assim como você foi machucado. Então, para de machucar, para. Pastor, mas eu preciso mudar as minhas atitudes. Isso, muda as suas atitudes. E dentro de você tenha um Cristo que venha mudar o teu ser. Como o apóstolo Paulo dizia: eu não mais vivo, mas a partir de agora Cristo vive em mim. Irmãos, mas a quarta categoria de sementes, irmãos. A quarta categoria de semente diz, é uma parte das sementes que estavam passando lá, onde o semeador jogou numa terra boa. Uma terra boa, irmãos.
Você já viu esse ditado? Ah, fulano é terra seca. Você sabe o que é terra seca? Terra seca é o obreiro ou o membro que só dá trabalho na igreja. É um linguajar antigo que os pastores têm. Ah, fulano é terra seca. Sabe o que é isso? É o obreiro que só dá problema. É o obreiro que sempre está ali dando problema, sempre arruma confusão. É o membro que tudo ele arruma confusão com o pessoal da casa dele, arruma confusão com gente da igreja, sempre arruma confusão. É o terra seca. Mas, irmãos, aqui eu lembrei dessa palavra, mas aqui no versículo 4, na quarta semente, diz assim: uma parte, que Jesus disse, uma parte das sementes caíram numa boa terra, não numa terra seca, numa boa terra. Então você é boa terra, caiu numa boa terra. Então, irmão, diz assim: quando caiu nessa boa terra, aí sim deu uma boa colheita. Aí sim deu uma boa colheita. Essa categoria de pessoas na igreja são pessoas que chegam antes do horário na igreja. São pessoas que dão prioridade para a palavra de Deus. São pessoas que oram. Você chega à casa do Senhor, a primeira coisa que você faz é ajoelha. Hoje em dia as pessoas não oram a Deus ao chegar à igreja. Chega à igreja, você ora, agradece a Deus. Vem a hora da oração, ele se rasga da presença do Senhor. Ele rasga o teu coração, ajoelha, ora, agradece a Deus, glorifica o nome do Senhor. Ele dá glória a Deus, ele grita, porque a Bíblia diz que Abraão foi fortificado quando ele deu glória a Deus. Então dê glória a Deus aí na tua casa, dê glória a Deus dentro do trabalho, dê glória a Deus no ônibus, aonde quer que você esteja, dê glórias a Deus, porque você será fortificado nele. Aleluia. Aí ele fica prestando atenção no louvor, e depois vem na hora da oração, ele se coloca de joelho, e ele ora com as mãos levantadas, e de repente vem a hora da palavra, e ele não consegue ficar quieto. Ele glória, Jesus, obrigado, Senhor. E ele glória, Jesus. E ele bate palma, ele dá glórias a Deus. É porque está semeando numa terra fértil, numa terra boa, aleluia. É esse que o Senhor quer dentro da igreja. Pessoas que tenham compromisso com Ele, que ouçam a palavra, que sigam a palavra de Deus. Aí sim, irmão, semeou ali, ele com o coração aberto, porque ele já orou antes de chegar no culto, ele orou na introdução, ele orou durante o louvor, ele orou durante a oração que teve de novo, ele também glorificou o nome do Senhor na hora da palavra, irmão. Então quando pensa que não, ele está lá, fincado dentro ali do chão, está lá no fundo, aí vem a água para ele beber. Aí o que Jesus disse: essa água que você beber jamais terá sede. E aí ele começa a ser alimentado pela água, ser alimentado ali pelas proteínas da terra, e aí começa a crescer, aleluia. E aí a raiz começa a fincar na terra, e começa a brotar, e começa a subir. Quando pensa que não, já é uma árvore grande, uma árvore de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 10 metros, a bassúria. Oh, sui de calamassure canta, aleluia. É esse povo que o Senhor vai vir buscar. É um povo que está enraizado, é um povo que está fincado com as suas vidas na raiz que é Jesus, alabaçúria. O Espírito Santo tem alimentado, mas você está fraco, você não consegue persistir, você não lembra da palavra, muitas vezes você não entende a palavra. Alguém chega para você e fala: o que o seu pastor pregou lá na igreja? Você diz: eu não sei, porque você não sabe ouvir, porque você não para poder ouvir Deus falar com você. Quantas vezes dentro da igreja o Espírito Santo tem falado com você os erros que você tem cometido, tem falado com você as soluções que você não tem ouvido, mas as consequências da vida, os problemas da vida te afastam da presença de Deus.
Aleluia, aleluia, glórias a Deus, aleluia. A Bíblia fala lá, em Isaías capítulo 64, versículo 4, que desde a antiguidade com ouvidos nunca se ouviu, com olhos nunca se viu, um Deus que tanto trabalha para aquele que nele confia. Então você precisa saber que o Espírito Santo está trabalhando na tua vida. O teu casamento não vai acabar, as tuas finanças não vai acabar, mas aprenda a ter a sua vida vincada na raiz que é Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Aí Jesus disse assim, que esse semeador, quando deixou lá a semente cair, era numa boa terra, irmão. Permita ser uma boa terra dentro da tua casa. Você tem vindo à igreja, tem sido dizimista. Eu sou dizimista e ofertante na casa do Senhor, mas você tem a sua vida toda errada. Você não consegue ser verdadeiro, vive mentindo, vive enganando. Vive uma coisa dentro da tua casa, outra coisa na igreja, outra coisa na frente do marido, outra coisa na frente da esposa. Não, Deus manda você ser a mesma pessoa. Seja íntegro, sincero, temente a Deus e se desvia do mal. Assim como Deus disse para que Jó, homem íntegro, sincero, temente a Deus e se afaste do mal. Homens e mulheres que são uma coisa com a esposa, fora da esposa são outras. Na frente do pastor é um jeito, fora do pastor é outro. Vive com mentirinhas. Alguém liga na tua casa, você diz, fala que eu não estou. Pequenas mentiras, são pequenas coisas que Cristo, quando voltar, não vai te levar. Ele vai levar aquele que está enraizado, aquele que está firme, aquele que está ali preso, está alimentado pela água, que é o Espírito Santo de Deus. Irmão, se você entendesse o que eu estou sentindo aqui nesse púlpito, é chegada a hora. Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando e você vai ficar. Se você não consegue enraizar, se você não consegue se firmar, se você está problema, cuidado, irmão. Mas se você nessa noite for uma semente, se permitir ser uma semente que caiu sobre uma boa terra, Jesus diz, aí sim vai dar uma boa colheita. Você sabe o que é uma boa colheita? É prosperidade para a tua vida, é prosperidade para o teu casamento, é prosperidade lá na empresa onde você está, é prosperidade nas coisas que você faz, é ser constante na igreja, é ser um obreiro de sucesso na casa do Senhor, é ser um pai maravilhoso, é ser uma esposa maravilhosa, é poder honrar a tua casa, honrar seus filhos, honrar a tua família. Isso, irmão, é ter uma boa colheita. Aí Jesus diz assim, que essa multiplicação foi uma boa colheita, tanto que multiplicou de 100 para 1, de 60 para 1 e de 30 para 3. De 1 para 100, de 1 para 60 e de 1 para 30. Sabe o que significa isso? Tudo que você plantar na tua vida vai ser multiplicado. De cada semente, uma semente vai nascer 100, uma semente vai nascer 60, tudo será multiplicado na tua vida. Aí sim, aí o seu dinheiro vai multiplicar, aí sim a sua casa vai multiplicar, aí sim o seu sono vai multiplicar, porque tu não tem dormido bem, tu não tem vivido bem, tu não tem conseguido honrar a tua família, não tem conseguido colocar fé dentro da tua casa, está tudo bagunçado. Mas plante a tua semente, que é a palavra de Deus, numa boa terra, que você vai ver a tua vida frutificar, a tua vida se transformar em uma boa colheita.
tudo te irá bem. Tu serás bendito na cidade, tu serás bendito no campo. Onde você colocar a planta do teu pé será próspero. Assim como Deus diz para Josué: Josué, esforça-te, Josué, e tenha bom ânimo, eu farei tu conquistar essa terra. O Senhor manda te dizer assim: Labassure canta, se entregue. Se a palavra falou fortemente ao teu coração, se humilhe, peça perdão ao Senhor, dê a volta por cima, porque Deus vai fazer você frutificar. Josué, Deus vai fazer você frutificar, Deus vai te abençoar. Isaías 1:19 diz: olha, se quiserdes e me ouvirdes, mas ele diz: precisa primeiro plantar, precisa primeiro ter raiz, primeiro precisa beber da água. Se quiserdes e me ouvirdes, significa isso. Isaías disse: se quiserdes e me ouvirdes. Se quiserdes é ter raiz, e me ouvirdes também é beber a água, comereis o melhor dessa terra, diz o Senhor. Você vai comer o melhor dessa terra. Em tempo de aflição, seja abençoado por aquele que vai te abençoar. Em nome de Jesus, glorifica o nome do Senhor. Aleluias. Essa é a palavra que o Senhor colocou ao meu coração. Que venha a ser bênção a tua casa. Não se esqueça, irmãos, dessa palavra. Lembra, a raiz é muito importante. Enraize a tua vida na palavra de Deus. Amém? Que o Senhor possa abençoá-lo em nome de Jesus.